A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar do Salmo 7, que representa a soberania de Deus. O Salmo 7 lembra a soberania de Deus. Ele nos incentiva a reconhecer que Deus é o juiz dos povos e Ele reina com sabedoria e justiça. E isso nos leva a adorá-lo e confirmarmos que Ele age de acordo com a sua vontade perfeita. Esses salmos nos motivam a ser uma pessoa justa e compassiva, segundo o exemplo de Jesus Cristo em nosso relacionamento com os outros. Quando enfrentarmos oposições e perseguições, podemos encontrar consolo em Deus. Isso nos encoraja a confiar em Deus para que Ele lute nossas batalhas, tanto espirituais como materiais, e nos defende contra nossos inimigos. Portanto, os Salmos nos ensinam a buscar a presença de Deus em meio às dificuldades e depositarmos nossa confiança nele. Nestes Salmos, o salmista nos encoraja a orar com sinceridade, compartilhando nossas preocupações e confiando que Deus é nosso refúgio e justificador. Estes salmos Davi compôs durante a rebelião de Absalão ou quando ele pecou com Betseba. Não se tem certeza de quando foi escrito esse salmo. Vamos pôr um esboço desse salmo. No Salmo 7 é dividido em 4 partes. A primeira é o clamor de Deus em busca da preservação e liberdade. Está no Salmo 7, do 1 ao 2. A segunda, uma declaração de inocência, no Salmo 7, do 3 ao 5. O julgamento do justo juiz, está no Salmos, o terceiro, no Salmos 7, no versículo 6 ao 13, e no quarto, último, o ímpio sente o peso do seu próprio pecado, no Salmo 7, do 14 ao 17. Primeiro, o clamor de Deus em busca da preservação e libertação, está no Salmos 7, versículo 16. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me. Davi clama a Deus em busca de livramento contra aqueles que estavam lhe perseguindo, pedindo socorro ao Senhor pelo livramento de seus inimigos. No versículo 2, para que não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja o que livre. Ele enxerga o Senhor, o seu único refúgio para ser preservado de seus inimigos, que estavam lhe caçando como as feras selvagens, que alcançam as suas presas. Davi compara seus inimigos como leão, sendo um animal selvagem e violento, e é usado na Bíblia para atacar cruelmente o inimigo contra o servo de Deus. Então, veja bem, ele simboliza o diabo que está ao nosso derredor, branindo como um leão, para nos pegar, Então, você vê que Davi, ele compara ao leão, porque o leão, ele vem buscar as suas presas e ele é feroz, como o diabo é, Mas quando nós estamos cercados dos anjos, quando nós estamos na presença de Deus, ele não consegue nos atacar. O segundo item, na declaração de inocência, no Salmos 7, no versículo 3, diz assim: o Senhor me deu e eu fiz isto, e me há perversidade na minha mão. No 4, se pequei com o mal naquele dia que fiz paz contigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. No 5, perseguido o inimigo, a minha alma, e alcança-me, calque os meus pés, a minha vida sobre a terra, e reduz o pó a minha glória. Calcar significa pisar os pés. Davi aqui recorreu sobre o julgamento. Ele declara a sua inocência, apelando para a justiça de Deus, pedindo ao Senhor que
o analise a sua conduta e verifique se ele é culpado das acusações que estavam levantando contra ele. Se caso fosse culpado, ele estaria disposto a ser disciplinado ou castigado, né, por seus erros. A terceira parte, o julgamento do justo juiz. Davi, em vez de fazer justiça com suas próprias mãos, reconheceu ao Senhor, né? Então ele recorria do Senhor, ele não fazia com as suas próprias mãos. No Salmo 7, versículo 6, diz assim: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-me por tua causa, do furor de meus opressores, e desperta por mim, de mim para o juízo que andaste. Então veja bem, na expressão levanta-te, Senhor, é um grito de guerra que indicava a presença de Deus lutando pelo seu povo. Sendo Deus juiz de toda a terra, que fez justiça de forma absolutamente reta e perfeita. No Salmo 7,7 diz assim: assim te rodeará o ajuntamento das pessoas por causa deles, pois volta às alturas. No 8, o Senhor julgará o povo, julga-me também, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. No 9, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-me a justiça, pois tu és justo, Deus prova o coração e a mente. Davi pede que Deus haja em seu favor, ele pede que a perversidade de seus inimigos seja desmascarada e interrompida. Ao mesmo tempo, ele roga para que Deus o justifique, fazendo ele que era de inocente, sabendo que ele era inocente naquela situação e por isso se amparava na justiça de Deus, que discernir todas as coisas com perfeição. Então ele buscava a justiça de Deus e não a sua própria justiça, né? Como muitos querem buscar a sua própria justiça, né? No Salmos 7, no versículo 10, diz assim: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. No 11, Deus é um juiz justo, em Deus que se ira todos os dias. Deus não confunde o justo com o impuro. Isso se aplica na declaração: Deus é meu escudo, pois ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, ele se rende e indignado todos os dias, ele sempre está indignado todos os dias, que o Senhor é justo e não deixa o pecado impune. Sendo juiz de Deus, sempre os impenitentes e invencíveis, né? Então veja bem que Deus é justo e os penitentes sempre vão, né? E era inevitável que Deus iria castigá-los, né? Salmos 7, 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. No 13. E já para que ele preparou as armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Sua ira e indignação contra o mal é constante, onde o salmista, apoiado nessa verdade, nutre o seu desejo pelo triunfo de justiça. O último item: o ímpio sente o peso do seu próprio pecado. No Salmos 7, né, de 14 ao 17. Davi faz referências às primícias da justiça, da justa retribuição. O ímpio colhe o que planta. Ele planta pecado e colhe destruição, sendo o pecado gerado por ele, recai sobre si mesmo. No Salmos 7,14 diz assim: eis que esse
este está com dores da perversidade. Concebeu, trabalhando, e produzirá a mentira. No 15, cavou um poço e fez fundo e caiu na sua cova que fez. No 16, na sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a tua videira, né, ou na moleira, sua cabeça. Os ímpios conhecem o mal, e uma vez concedido esse mal, é o motivo da sua própria ruína. Por isso, o salmista observa um ímpio que caiu na cova que ele mesmo cavou, e o que recebe sobre a própria cabeça, o resultado da sua malícia e violência. Podemos citar Ramã, né, que desejou matar Marduk, né, lá no Ester 7, ou senão Aitofel, que quis matar a Davi, né, seu sacerdote real, quis matar a Davi. E muitos outros denotações que estão na Bíblia, né? Tem muitas coisas que você vê que até Judas, né, entregou Jesus. Então veja que há muita coisa na Bíblia. Muitas vezes o ímpio parece passar por esta vida e terem sem que o preço por sua perversidade seja cobrado. Mas a retribuição devida não falha, onde ninguém escapará de comparecer durante o justo juiz do final dos tempos. Então, às vezes o ímpio não paga na vida, mas ele vai pagar depois, na hora que chegar o juízo final. Aí vai ser o julgamento final e não vai ter escapatória para o ímpio, né? Ou para aqueles perversos. Salmos 7:17, o fim. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aqui Davi rende graças ao Senhor pela ruína do ímpio, mas por falta de que a justiça de Deus prevaleceu. Então veja bem que ele fala, né, ele não fica ali falando pela ruína do ímpio, mas ele fala aí, veja, sobre a justiça que vem por cima deles, da justiça de Deus que vai prevalecer. O que fazia o coração de Davi se alegrar, não sendo uma comparação de vingança pessoal sendo executada, mas a contemplação da manifestação da justiça divina que não deixa o pecado impune. Então veja que Davi não estava se exaltando no coração, né, pela morte do ímpio, mas sim que é a justiça de Deus que vai punir. Amém? Esse é o Salmo 7, os Salmos de Davi. Então, você que não é inscrito, inscreva-se, né? Você compartilhe com seus amigos, deixa seu likezinho aí também, seu joinha, para que eu fique sabendo se você está gostando. Mas ainda vai ver muito mais coisas ainda, né? Nós estamos só no comecinho do livro de Salmos, mas ainda tem muito mais coisas para nós falarmos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.